Semana passada estreou um clipe chamado This Is Not America. Isso não é a América, do cantor Residente. Vocês aqui me escreveram pedindo para que eu comentasse esse clipe. Eu não vou fazer um react aqui porque eu nem sequer sou um grande conhecedor assim, sabe, aprofundado na história das Américas. Então, assim, há muitas referências no clipe que eu não conheço, eu assisti, o clipe é genial, é brilhante, assim, a música é boa. Então eu recomendo que vocês vejam o clipe, mas há muitas referências ali que eu não peguei mesmo. Por isso, além do link do clipe, eu vou pôr para vocês aqui no comentário fixado também uma thread do Twitter, escrita pelo Luiz Fernando Toffoli. Ele é professor da Unicamp e ele explicita algumas referências do clipe This Is Not America. E daí, do que se trata esse clipe, e é esse ponto que a gente vai trabalhar aqui e pensar algumas coisas relacionadas a alguns elementos da história da América Latina ou das Américas como um todo. O clipe se chama This Is Not America porque é uma resposta que o Residente faz a um outro clipe que saiu alguns anos atrás chamado This Is America. Essa é a América, do cantor Childish Gambino. E nesse clipe, que eu fiz um react inclusive aqui, né, do clipe This Is America, nesse clipe o Gambino ele mostra a história da violência contra os corpos negros nos Estados Unidos. Então ele faz uma série de referências ali históricas, de alguns eventos, de algumas situações, da brutalidade policial e mostra ali a história dos Estados Unidos. O Residente ele começa mostrando como a América, né, não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país da América e a América vai desde a Terra do Fogo até o Canadá. Então, assim, a história da América, embora sejam 35 países e cada um tem sua particularidade, sua trajetória individual, suas peculiaridades e o seu percurso histórico próprio, a gente pode pensar que a história das Américas, ela parte de alguns elementos centrais que unificam quase todos os países. Eu não vou dizer que são todos os países, porque pode ser que eu fale aqui todos os países e alguém aponte, em tal país não aconteceu isso. Mas, basicamente, o que você tem ali nas Américas, no continente americano, é uma história de brutalidade, é uma história de violência, é uma história de extermínio dos povos indígenas, dos povos originários, é uma história de sangue e massacre. E isso porque a gente está resumindo, basicamente, aos 500 e poucos anos desde a chegada dos europeus nas Américas, ou seja, desde o processo colonial. Porque antes disso você tem ali milênios de história, né, dos povos que estavam aqui já, que vieram pela Ásia, pelo Estreito de Bering e desceram pelas Américas, mas a gente fala de milênios, que também era uma história brutal. Não dá para tentar romantizar dizendo que os povos originários aqui não tinham guerras, não tinham massacres, canibalismo, por exemplo, né, antropofagia. Então, assim, eram povos que viviam em constantes conflitos, constante guerra, havia uma série de rituais que eram, pra gente, né, considerados como bárbaros ou como inaceitáveis, mas o que acontece com a colonização é algo particular e a gente vai falar sobre isso, né, porque é o que mostra o clipe. O clipe tem várias referências sobre a história dos povos originários, sobre a história da violência policial, da violência do narcotráfico, da violência de gangues, da violência da ditadura nos países latino-americanos, né, porque durante os anos 60 e 70 vários países latino-americanos foram dominados, foram governados por regimes autoritários. Então ele se refere à história da América como essa história de brutalidade, violência, morte e muito sangue. E num dos pontos, inclusive, tem uma referência clara ao Brasil ali, aparece um presidente com a bandeira do Brasil, ele comendo carne, comendo um bife, a picanha de R$3.000 do Bolsonaro, e atrás tem uma criança indígena olhando, né, observando o Bolsonaro limpando a boca com a bandeira. Então, assim, há uma referência ao Brasil, algumas referências ao Brasil, inclusive, né, as favelas, ao carnaval, então eles fazem algumas referências ao Brasil, mas no geral eles tentam unificar diferentes elementos da história de violência das Américas. Mas só pensando aqui, né, só para trazer algumas informações sobre o período colonial no Brasil, sobre a colonização no Brasil e essa história que unifica as Américas, a gente pode resumir basicamente o período colonial em todo o continente como uma história de invasão dos povos europeus nas Américas, de escravização e de morte dos indígenas, dos povos originários, e aqui vale mencionar um dado que é assustador mesmo, porque é o seguinte, estima-se que havia no continente americano, antes da chegada dos portugueses, em torno de 60 milhões de habitantes, ou seja, a gente fala aqui do sul até o norte das Américas, 60 milhões de residentes nas Américas, os povos originários. Inclusive havia povos aqui com uma civilização bastante sofisticada. Basta pensar, por exemplo, no Império Azteca, no Império Maia, no Império Inca, que eram civilizações com grandes cidades, algumas delas mais populosas do que cidades europeias na época. Basta pensar, por exemplo, Tenochtitlan, que era a capital do Império Azteca, ela tinha mais habitantes do que Paris ou Londres na época, né, em 1492. Então os espanhóis chegam inicialmente, através da expedição do Colombo, chegam nas Américas e começam gradualmente conquistando esses territórios e através de muita morte. O cálculo que se faz é que entre 1500 e 1600, mais de 90% da população indígena nas Américas havia sido exterminada. Em grande parte,
os indígenas morreram por causa de doenças. Então, assim, varicela, catapora, gripe, febre tifoide, morreram por doenças às quais eles não tinham imunidade. Então chegam os europeus trazendo um monte de doenças e essas doenças se espalham ali na população local, na população originária das Américas e eles não têm nenhum tipo de defesa para isso. Então, assim, foi uma devastação no sentido de epidemias mesmo. O que a doença não matou, as guerras mataram e a escravização matou. Os colonos europeus ou os conquistadores europeus vão e continuam uma viagem de massacre. Tem relatos da época, né, de padres, por exemplo, que acompanharam as expedições que vão contando com horror o que acontecia. Então houve um processo, isso praticamente em todo o continente americano, de devastação e morte. E basta pensar que esse extermínio, né, como eu falei, 60 milhões de habitantes, 90% morto em um século, é considerado o maior extermínio numérico, né, em termos numéricos, da história da humanidade. Inclusive, há estudos aí que relacionam isso com uma mini era do gelo que aconteceu depois, porque tanta gente morreu nas Américas, e eles eram muito desenvolvidos na agricultura, tanta gente morreu nas Américas que os campos, né, os campos de cultivo, eles ficaram abandonados. E aí a vegetação nativa voltou a crescer por ali e houve uma redução de CO2 na atmosfera. Isso levou ao resfriamento do planeta. Só para você ter uma ideia, esse extermínio, esse massacre indígena nas Américas representou a morte de 10% de toda a população do mundo. Então, assim, realmente é algo assustador. Comparativamente, por exemplo, né, na Segunda Guerra Mundial, que morreu também muita gente, foram milhões de mortos, a proporção foi de 3% da população mundial. Então realmente foi um massacre, sabe, inimaginável e isso deixou profundas cicatrizes nos povos latino-americanos. Então assim, é um legado de destruição, de morte, que depois vem se somar também à escravização de povos africanos. Então realmente é assim, a história das Américas é uma história de brutalidade, é uma história muito triste, é um capítulo muito pavoroso da história da humanidade e isso foi decorrente da colonização europeia nas Américas. Um outro dado interessante que vale compartilhar com vocês tem a ver com o DNA indígena nos brasileiros. É um dado curioso que eu só descobri quando eu comecei a fazer o mapeamento genético meu e também a pesquisa genealógica. Estudando o DNA dos brasileiros, se descobriu o seguinte, olha, que de herança materna, 36% dos brasileiros têm origem africana e 34% têm origem indígena. Enquanto isso, de parte de pai, 75% é de origem europeia, 14% de origem africana e 0,5% de origem indígena. O que isso quer dizer? O que isso significa, né? Pense nesses dados. Por parte de pai, 75% de origem europeia. Por parte de mãe, 70% de origem ou africana ou indígena. Como se pode suspeitar, isso tem a ver com o legado também da exploração colonial e o legado da exploração das mulheres. Então, assim, você tem inicialmente, quando chegam os portugueses no Brasil, por exemplo, né, pensando na história colonial brasileira, os primeiros residentes portugueses no Brasil, eles se relacionavam com mulheres indígenas. Tem que pensar que na questão dos povos indígenas brasileiros, eles usavam os casamentos como forma de criação de laços de alianças. Então, assim, os caciques brasileiros, quando os portugueses chegaram, concederam suas filhas para os portugueses, pensando nesse estreitamento de laços com esses recém-chegados. E depois disso eles vão usar esses povos indígenas para guerrear contra outros povos indígenas e escravizar os indígenas capturados. E aí começa um enorme negócio de indígenas escravizados no Brasil. Aqui a gente fala de 1560 em diante, quando se torna realmente predominante. E depois, quando é proibido isso, quando é proibido escravizar os indígenas, o que os colonos faziam era mascarar a escravidão. Nos inventários dos colonos, nos inventários dos brasileiros coloniais, você tem, por exemplo, dizendo o seguinte, olha, eu tenho aqui em casa 3 peças de negros da terra, que eram os indígenas, como eu chamava os indígenas, 3 peças de negros da terra que eu crio na minha casa como se fosse da minha família, como se fossem meus filhos. E eu peço para que meus filhos cuidem deles como eu cuidei. Então a pessoa deixava no seu inventário dizendo o seguinte, eu tinha 3 escravos indígenas e eu passo para o meu filho para poder usar desses escravos como ele bem entender. Então eles mascaravam, diziam no inventário que era uma coisa, mas na verdade era outra coisa. E essa violência contra os corpos das mulheres negras ou das mulheres indígenas se reflete nessa informação dos DNAs das pessoas, né, dos brasileiros hoje. Como de um lado você tem uma herança masculina europeia que abusou dessas mulheres e, por outro lado, como o legado masculino dos negros e dos indígenas, principalmente, né, 0,5% só, foi praticamente erradicado. E aqui uma outra curiosidade, quando eu fiz um mapeamento genético meu, aparece ali que 11,5% do meu DNA é de povos originários brasileiros, né, ou das Américas. E 10,4% do norte da África, mas eu imagino que isso venha via Península Ibérica. Então, assim, os povos
os mouros, né, povos islâmicos que conquistaram o sul da Espanha e Portugal, que depois acaba se mesclando com o DNA dos ibéricos. E eu consegui retraçar e encontrar também alguns antepassados indígenas meus, mas só como curiosidade. De qualquer modo, insisto aqui, e como eu falei, esse é o conteúdo também do clipe do Residente, a gente fala de um legado, de uma história, de um percurso de violência. E isso também inclui Estados Unidos. Isso aqui é importante mencionar, né? Isso inclui os Estados Unidos, o modo como eles trataram os indígenas, o modo como eles devastaram as populações indígenas nos Estados Unidos também aconteceu. Mas a resposta que o Residente dá ao Gambino é dizer o seguinte: os Estados Unidos não é a América, não se pode resumir a história das Américas pelos Estados Unidos, porque essa é a mensagem que eles transmitem, na verdade, né? Os americanos têm essa noção que eles são não apenas o centro das Américas, como se eles fossem o centro do universo, como se ali fosse o país mais democrático do mundo, o país mais livre do mundo, onde as pessoas são mais corajosas. E o Residente fala o seguinte: não, a gente também tem nossa história, a gente também tem nossas cicatrizes, a gente também está lutando, a gente também está resistindo, a gente também está aqui tentando sobreviver, e a nossa história é dura. Nossa história é dura e o povo é duro também. O povo está aqui batalhando todos os dias, e a gente sabe quão difícil é a vida das pessoas abaixo do Rio Grande, né? Na América Latina como um todo. Esse é um legado prolongado do colonialismo, né? Então, primeiro Espanha e Portugal, em parte Holanda, em parte também a França, depois uma colonização comercial dos britânicos, depois os Estados Unidos. Então, assim, você tem uma região inteira aí que atende e é oprimida por interesses de outras nações, e o negócio é complicado. Mas recomendo que vocês vejam esse clipe, ele é bem forte, ele é bem interessante mesmo, assim, vale conferir, tem muito conteúdo ali. Se você conseguir pescar alguma referência, põe no comentário também aqui embaixo, deixa no comentário aqui embaixo o que você pensa sobre esse assunto, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, confira na Amazon meu lançamento novo, Noites Insones em Madrid, da coleção Leituras Rápidas da Amazon, confira e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!